Atos capítulo 16, versículos 22 ao 34. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera aí. Tá, estou esperando. 16 a partir do 22. Atos é depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, certo? Vamos lá? 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use aqui para a tua glória. Te peço que eu não fale, mas que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo por meio desse texto, que o Senhor me use aqui, Pai, como um simples instrumento teu, de forma poderosa, para quebrar os nossos corações essa noite. Não só dos que estão aqui me ouvindo, mas inclusive o meu, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente se converte, quando nós temos um encontro com Cristo, é natural que nós experimentamos isso e que nós queiramos que nossa família também passe por isso. É natural que você, que teve uma experiência com Deus, você tenha o desejo de que outras pessoas também experimentem o que é isso tão poderoso que faz com que pessoas que andavam outrora em escravidão sejam libertas espiritualmente. Se você não sente esse desejo, existe alguma coisa errada com o seu cristianismo. E o texto aqui que a gente vai ver, ele é dividido em uma série de pontos. Eu vou fazer alguns temazinhos com ele, 3 ou 4, para que a gente possa entender melhor do que é que está falando aqui. Vamos ver o contexto disso aqui. A gente começou a partir do 22, mas já no começo do capítulo 16, depois se você quiser ler em casa, você vai ver que existe uma série de eventos que estão dentro desse capítulo, que começa mais ou menos quando Paulo está em determinado lugar, lá no começo ainda do capítulo 16, e quando ele vai para determinada cidade, Deus não permite que ele vá para lá. Paulo ia pregar o evangelho nesse lugar, e a Bíblia diz que Deus não permitiu que ele fosse para lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. E aqui já começa uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa diz assim: ah, mas eu ia fazer tal coisa para a vontade de Deus, eu ia fazer tal coisa para pregar o evangelho, e deu errado. Às vezes a gente faz até evento, não sei se o pastor Marquinhos já passou por isso, mas lá a gente passa muito por isso, que faz uma programação para um evento, o negócio vai dar errado. A pessoa diz: mas rapaz, era uma coisa para o reino. E crendo na soberania de Deus, gente, nós sabemos que quando Deus impede uma coisa na nossa vida, é para que algo maior aconteça. Então Deus impede que Paulo vá até aquele lugar, mas o direciona para outro. E é o que acontece. Quando Paulo e Silas estão vindo desse lugar, Paulo tem uma visão de um homem pedindo a ele para que fosse até a sua cidade, que era na região da Macedônia. E aí o que acontece? Paulo vai para a cidade de Filipos, e no versículo 12 você vai ver que lá fala que era a maior cidade da colônia romana. E lá eles foram pregar o evangelho para uma mulher chamada Lídia. A Bíblia diz que essa mulher estava em determinado lugar, eles chegam, pregam o evangelho para ela. Essa mulher se sente muito impactada, entrega o seu coração a Cristo e já vai proclamar isso para a sua família. E a Bíblia diz que ela e os de sua família foram batizados. Você vê isso a partir do versículo 14 até o 15. Só que depois do 15, olha só, não cheguei no 22 ainda, estamos contextualizando. Depois do 15, eles chegam em determinado lugar, e ali tem uma escrava que dava lucro para os seus donos, porque ela era adivinha. Ela tinha um demônio que adivinhava coisas, e os seus donos, lembre que ela era escrava, então ela tinha dono, os seus donos ganhavam dinheiro com as adivinhações dela.
Quando Paulo e Silas chegam até lá, ela começa a dizer: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, e fica indo atrás dele dizendo isso. Então Paulo e Silas vão até lá, expulsam o demônio dela, repreendem o espírito maligno e essa mulher liberta. Que bênção. A questão é que os donos desta mulher passam agora a perseguir Paulo e Silas. Então eles denunciam Paulo e Silas, porque eles estavam pregando um outro rei que não o imperador. Então Paulo e Silas são presos. Cabe a gente entender, gente, que Paulo e Silas são perseguidos, não somente porque eles libertaram o espírito imundo dessa mulher, mas porque a mensagem deles era incômoda. E aqui é interessante porque, olha só, existia uma noção de que o imperador, de que Nero, ele era um deus. Então em cada lugar das colônias romanas existia um busto ou uma imagem inteira do imperador, a fim de que as pessoas parassem diante dela e dizendo Ave César, declarassem a ele uma adoração. Paulo e Silas dizem que ele não é o verdadeiro Deus. Eles dizem que o verdadeiro rei é um que veio até nós, morreu, ressuscitou e voltará para reinar em glória. O imperador, ouvindo tal coisa, ele manda com que todos aqueles que pregam esse tipo de mensagem fossem presos. Paulo e Silas então são presos porque a mensagem deles era oposta ao que a cultura do mundo dizia. Então eles são presos, e aí a partir do versículo 22 é quando nós vemos a primeira parte desse texto, que é o cárcere e a adoração. Olha só, o versículo 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Gente, a mensagem de Paulo e Silas incomodou as pessoas que estavam em volta deles. E aqui já fica a questão para a gente pensar: se o meu discurso não incomoda o pecado do mundo, alguma coisa errada tem com o meu discurso. Interessante, gente, que a gente vive uma época de politicamente correto, em que a gente vive sempre com o pé atrás, com medo de falar alguma coisa que a Bíblia diz, para não incomodar o coraçãozinho do outro. O caba está com prática adúltera. Eu trabalho com um caba que ele adultera com a esposa, mas eu não vou falar nada não, porque eu não quero estragar minha amizade com ele. Eu conheço determinada pessoa que o caba vive na cachaça e chega em casa, é um pai ausente com o filho. Vou falar nada não, que não tem nada a ver com isso. Meu irmão, o nosso evangelho tem que incomodar as práticas pecaminosas do mundo. A gente não pode confundir isso com aquela coisa de você incomodar as pessoas que estão à sua volta, não por causa da pregação do evangelho, mas porque você é um crente chato. Não é a mesma coisa não. Eu cansei de ouvir gente dizendo: rapaz, eu odeio a igreja, porque tem um vizinho meu que bota o som em toda altura com Shirley Cavalhais. Nada contra Shirley Cavalhais. Bota o som em toda altura com Shirley Cavalhais, eu não consigo me concentrar para estudar. Só que a vizinha está botando para evangelizar o vizinho, mas a prática não funciona. Muitas vezes a gente acha que os que estão à nossa volta têm raiva do evangelho, mas ele tem raiva do evangélico, porque nós não demonstramos amor com as pessoas que estão à nossa volta e queremos que o evangelho atraia elas da nossa forma e não da forma cheia de amor e graça. Então Paulo e Silas pregavam um evangelho cheio de amor e graça, mas sem se envergonhar desse evangelho. Você tem vergonha desse evangelho? É interessante que eu tenho uma certa dificuldade para evangelizar, então eu fico me forçando para fazer isso. Eu estava vindo para cá no avião, em determinado lugar, sentaram duas senhoras ao meu lado, e aí tem uma psicóloga e uma médica, e eu comecei a puxar a conversa com elas, e ela começou a dizer: não, porque eu acho que a humanidade, na verdade, ela está evoluindo, e ela cada vez mais tem conhecimento da ciência e tal. Eu falei: rapaz, eu discordo. Eu acho que cada vez mais a humanidade está se depravando. Falei. Aí ela: por quê? Eu disse: não, veja só, a Bíblia diz. Aí vamos botar a Bíblia, né? E aí ela: não, mas eu penso assim. Aí eu: não, entendo totalmente o que você pensa, mas por que eu discordo? Então disse a Deus: Senhor, me dá uma habilidade para que eu não seja um cara que vai discordar do que ela diz sem demonstrar amor. E aí Deus me fez na hora dizer o meu testemunho lá. Elas ficaram: rapaz, que coisa linda. Eu fiz: pois é, isso é o que Deus faz na vida da gente. E eu tenho certeza que eu semeei algo no coração delas. E às vezes a gente quer que Deus haja de uma forma,
da forma como nós projetamos, quando na verdade Deus quer projetar aquilo de outra forma. Mas o que Deus quer é que a gente pregue um evangelho com amor e graça. E aí, gente, volta para o texto, continua dizendo: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, esse carcereiro aqui, historicamente, provavelmente era um escravo público, e eles eram escolhidos para ser carcereiros porque eram homens muito brutos, eram homens muito grossos e também homens muito fortes. E olha o cuidado que o carcereiro teve com eles. Olha o que é que ele fez. Ele primeiro açoitou Paulo e Silas. Quem aqui já viu como é que era o açoite na época, sabe que deixava a pessoa totalmente debilitada, totalmente quebrada. E eles já debilitados, ele amarra eles em um tronco e bota lá no fim da cela, lá no fim do bueiro onde eles estavam. As cadeias da época, gente, era o pior lugar que existia. Só que existiam níveis de profundidade da cela que faziam com que fosse pior a situação. Porque lá no fim, lá no fundão, era onde tinha a maior quantidade de mofo, era o lugar mais frio. Eles estavam nus, todo quebrado, todo arrebentado, amarrados no tronco e lá no fundo da cela, totalmente humilhados. Como é que estava o coração desses dois homens? Provavelmente aflito. Se coloca no lugar dos cabas, gente. Os cabas estão todos chicoteados, todo quebrado. Geralmente quando davam chicotada, que iam sendo arrastados, o povo ia dando chute também. Estavam no fundo da cela, no frio da molinga, nu e amarrado num tronco. Olha o coração aflito deles. O que é que eles fazem? Eles se levantam e dizem: que Deus é esse? Como é que pode? Eu nasci para ser cabeça, não foi cauda não. Eu exijo a minha vitória nessa cela, Senhor. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Eu sou um servo do Senhor, um profeta do Altíssimo. Eu sou um apóstolo, o Senhor aqui me deixou aqui dentro. E se revoltaram, foi isso? Amém? Amém, amém? Olha o que é que a Bíblia diz que eles fizeram na hora da aflição. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Gente, o caba está com o coração aflito. O que é que ele faz? Então louve. Está chorando, louve. Estavam ouvindo, botaram o sonzinho lá, meu amigo. Ouviram o hino da irmã e tome cantar. Eles louvaram ao Senhor, gente. Tua casa está passando por aflição, meu irmão? Está passando por sofrimento, minha irmã? Vai exigir de Deus a vitória, é? Louve ao Senhor. Reclame menos, louve mais. Adore ao Senhor, que é o Deus sobre o sofrimento e sobre os momentos de paz. Um homem e uma mulher de Deus que se quebrantam diante do Senhor na hora da aflição, recebe da mão do Senhor a bênção da forma dele. Nós temos um coração acostumado a murmurar, gente. E a Bíblia diz que nós devemos deixar o coração murmurador e transformá-lo em um coração adorador. Eles adoraram ao Senhor em meio à aflição. O que é que aconteceu depois? Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Louvor liberta, gente. Adoração liberta. A gente estava tendo um evento na escola lá que a gente tem em João Pessoa, um dia desse. E aí as criancinhas foram para frente fazer a apresentação, coreografia. Eu achei massa que eu estava sentado na frente esperando meu filho se apresentar. E tinha uma menininha de 4 anos que foi para frente. E ela estava toda tímida. Quando acenderam as luzes, ou quando apagaram as luzes, ela não conseguiu ver os pais. Aí ficaram os meninos dançando e ela toda assim angustiada, toda assustada. A música estava quase acabando e ela bem angustiada. Quando ela olhou, o pai dela fez: estou aqui. Aí ela começou a fazer a coreografia, acompanhando o coleguinha e tal, olhando o pai fazendo a coreografia. E na hora eu olhei e fiz: caramba, que massa, velho. Diga aí, a gente está no meio daquela coisa, daquela penumbra, na aflição, está na angústia, não consegue olhar adiante.
E se a gente abrir um pouco mais os olhos assim, a gente vai ver Deus dizendo: meu filho, estou aqui. Eu estou aqui, meu filho. Eu não saí de perto de você, não. E aí você vai lá e aprende a fazer a coreografia. Deus é assim, gente. A gente passa pela aflição e a nossa tendência é esquecer que temos um Deus que é soberano. O nosso Deus é soberano, gente. O nosso Deus não está mais pendurado no madeiro, a cruz está vazia. Ele está conosco. É legal que Deus usa umas coisas até de quem não conhece a Ele, para fazer a gente lembrar da presença dEle em nossas vidas. Tem três cantores missionários que eu estava ouvindo uma música deles. A missionária Sandy, sabe quem é a missionária Sandy? Missionária Sandy, que é a irmã do apóstolo Júnior. É uma dupla de louvor que tem, Sandy e Júnior. Aí tem também um missionário, acho que ele é apóstolo, não sei, Tiago York. E tem um pastor, Lucas Lima. Eles três fizeram uma música. O nome da música é Me Espera. E aí eu ouvi essa música, achei a melodia muito bonita e tal. Fui ver a letra e eu disse: cara, aqui eu só vejo um diálogo de um homem com Deus. Tem um trecho da música, eu vou cantar um pedaço desse hino do louvor, tá bom, pastor? Diz assim, quem fica escandalizado tá para os ouvidos, tá, gente? Diz assim, ó. Aqui é como se fosse, eu quando escuto, eu só me vejo eu dizendo para Deus: eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Eu estou dizendo para Deus. E aí Deus responde para mim: estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Eu estou no meio do temporal. Aí Deus diz: tenta me reconhecer no temporal. Só a igreja. O povo conhece o louvor, hein? Olha, me espera. Deus está no meio do temporal. Eu tenho certeza que a irmã Sandy, o irmão Tiago York e o irmão Lucas Lima não tinham noção do que estavam dizendo. Mas para mim Deus disse: meu filho, eu estou no meio do temporal. Eu uso até quem não me conhece para dizer que eu estou no meio do temporal. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Amém, igreja? Você está lá no banheiro chorando, meu amigo, aflito, sem saber como é que vai ser o seu amanhã. E Deus está no sofá, sentado bem relaxado, dizendo: meu filho, eu quem administra a tua vida, rapaz. Tu entregou a mim ou não entregou? A gente entrega a vida a Deus. Aí, pode parar Libras aqui só um pouquinho, só para eu fazer a interpretação. Você não vai precisar fazer não. Você entregou a vida a Deus. Aí diz para ele: você vai segurar a garrafa agora. Fala para eles: vou segurar a garrafa. Diz: aqui é a minha vida. Diga para ele: aqui é a minha vida. Você entrega a vida a Deus, ó, e fica: oh Deus, as minhas angústias. Pode soltar, não, obrigado. Oh Deus, as minhas angústias, as minhas aflições, e puxando de volta. Entregou sua vida a Deus, deixe Ele gerir sua vida, meu irmão. Confie. Como é que você entrega uma coisa a Deus e fica querendo cuidar daquilo, administrar aquilo da sua forma, do seu jeito? Paulo e Silas adoravam ao Senhor, cantavam Ele, meu angústia, porque eles sabiam em quem tinham crido. Eles sabiam onde estava depositada a fé deles. Onde é que está depositada a tua fé? A tua fé está depositada nas tuas forças. É nas tuas forças que a tua fé está depositada. Então, meu amigo, se mate. Se a sua fé está depositada nas suas forças, pule de um prédio. Se a sua crença no amanhã está depositada no seu próprio esforço, meu amigo, se jogue na frente de um caminhão, porque realmente não vale a pena. Mas se ela estiver depositada no Senhor soberano, no Criador dos céus e da terra, naquele que ressuscita mortos, naquele que abre o mar vermelho, naquele que faz sair água de dentro de uma rocha, esse é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã.
Olha só, gente, enquanto os presos estavam também presos com eles, enquanto muitos dormiam, eles louvavam em meio ao sofrimento. É engraçado que tem crente hoje que fala assim, né? Eu sou muito perseguido, é muita perseguição que eu sofro, meu Deus, não dá para aguentar. O povo no trabalho, o povo não admite, o povo de minha família me persegue demais. Aí o caba vai ver a história dos mártires da igreja, vai ver a história daqueles que derramaram sangue pelo evangelho, vai ver a história desse homem aqui. Você diz: meu amigo, louve ao Senhor, meu irmão, pela tua vida, adore ao Senhor. Tu está num país que tem liberdade para adorar a Deus, aproveita essa liberdade, meu irmão. Eu tive em país em que era proibido dizer que era cristão. Eu estava em determinado país, fui visitar uma mesquita, e eu e outro pastor, e uma multidão, no lugar que tem a segunda maior mesquita do mundo, e a gente andando no meio daquela multidão, lá nas ruas, e nesse lugar, se você disser que é cristão, você é preso. E a gente dizendo: caramba, diga aí, tem cristão aqui nesse meio que não pode confessar que segue Jesus, porque senão é preso. E a gente chegou no hotel, a gente chorando, orando por aquele povo: Senhor, faz com que a gente aproveite a liberdade que nós temos em nosso país, Senhor. E aí eu lembro de um irmão que estava em determinado país também, pessoas sofrendo perseguição, e ele disse: eu vou orar para que a perseguição de vocês acabe. Aí o irmão fez: não ore não, meu irmão. Aí ele: oro não, não ore não. Essa perseguição molda a nossa fé. A gente é perseguido, mas a gente prega o evangelho, e se tiver que morrer por Jesus, a gente morre. Eu digo: rapaz, isso com a igreja da gente dá tão certo. Povo valente pelo Senhor. Volta para o texto, versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensavam que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas se um carcereiro está cuidando de uma prisão na época da dominação romana e alguém foge, ele sofria a pena capital, ele era morto. Então Paulo e Silas, as portas se quebram, as algemas caem, os grilhões caem por terra, e eles permanecem lá por amor e misericórdia àquele homem. Você manifesta graça em sua casa, meu irmão? Paulo e Silas deviam estar bem bonzinhos com aquele carcereiro. O caba espancou eles, o cara chicoteou eles, amarrou no tronco e botou no pior lugar da cadeia que tinha. Quando as cadeias caíram por terra, eles continuaram lá, porque sabiam que esse homem ia ser morto. Aí é tipo a gente amando a nossa casa, quando a nossa casa não admite a nossa fé. A sua casa olha para você como um juiz ou como um autêntico seguidor de Jesus? Que é graça para você. Quando eu vim aqui outra vez, eu expliquei o que é o conceito de graça. Você recebeu algo, gente, que você não fez nada para merecer. Foi tudo do alto para a sua vida. A Bíblia diz que não tem como você conquistar a salvação pelas suas próprias forças. E mesmo assim, aquele sangue na cruz lavou os teus pecados, te reconciliou com o Pai. Não tem como, se eu entendi a graça, eu não querer ser gracioso com os que me perseguem. É contraditório com o evangelho, gente. Por isso que Jesus diz aquela coisa tão louca: alguém bateu em tua face e dê a outra para ele. Por quê? Ele está falando sobre graça. É você dar para alguém uma coisa que a outra pessoa não merece. Porque é isso que Deus faz conosco. Quando Ele responde às tuas orações, você não merece. Quando Ele derrama amor sobre a tua vida, você não merece. Ele te salvou sem você merecer. Então a lei dele é totalmente oposta ao que a racionalidade humana diz. Ele diz: seja gracioso com os que te perseguem. Demonstre graça e misericórdia. Nosso evangelho, gente, é um evangelho de amor e graça. A gente tem que viver essa vida de amor também manifestando perdão pelas pessoas. As igrejas de Cristo estão cheias de gente magoada com as outras. É gente que sai carregando a outra pessoa nas suas costas. Gente que não perdoa as outras, ela leva as pessoas nas suas costas. A mágoa é um veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. Mágoa é isso, gente. Quantas pessoas que estão doentes nas igrejas porque tem mágoas do passado carregando na sua vida até hoje.
E a Bíblia nos mostra um Deus que, mesmo nós sendo tão pecadores, agindo tanto contra a vontade dEle, Ele não tem mágoazinha com a gente. Ele disse: se arrependa, meu filho, e eu derramarei sobre ti a misericórdia que você não conhece. É esse mesmo Deus que opera hoje em nossas vidas, gente. Versículo 30 diz assim: Ele levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos os de sua casa. É interessante que tem uma confusão nesse texto que a gente faz. A Bíblia é dividida em gêneros literários. Existem gêneros poéticos, por exemplo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Existem gêneros históricos, por exemplo, o Pentateuco, o livro de Atos. Existem gêneros que têm mais a ver com doutrina, que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, papapá. A gente tem que entender livros da Bíblia de acordo com o gênero deles, para a gente não se confundir. Muita gente lê esse texto e diz assim: opa, Deus está prometendo que a minha família toda vai se converter, porque aqui diz: crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Não, Ele não está prometendo a você não. Ele prometeu ao carcereiro. Isso é uma narrativa histórica. Ele está contando uma história que aconteceu. Ele prometeu a ele e cumpriu no outro versículo, para você não se frustrar achando que necessariamente todo mundo em sua casa vai se converter. O texto não promete isso, mas a Bíblia diz que você tem que crer na conversão dos seus e pregar para eles até o fim. Então pregue para os de sua casa crendo na conversão deles. Atue com a mão de Deus dentro de sua casa, gente. E a gente muitas vezes desiste de investir nos nossos. Meu pai passou a vida perseguindo crente. Era a vida tirando onda com crente. Podia ver uma igreja que falava mal. Meu pai é muito palhaço, eu não sei a quem eu puxei, mas ele era muito palhaço. E ele tirava onda com todo mundo que era crente. Era toda hora que via um crente, ele já ia zombar. Passava na frente da igreja, parava e zombava deles e tal. E eu tinha gente em minha família que vivia pregando para ele, insistia. Meu pai era um cara muito rico. E aí teve um dia que Deus permitiu que ele perdesse tudo, para ele poder ter um encontro com o Senhor. E ele entregou sua vida a Cristo, mudou sua vida, transformou sua vida. E meu pai hoje vende queijo. Em todos os lugares que esse homem entra para vender queijo, ele fala de Jesus, gente. Mas é impressionante. Quem meu pai encontra na frente, ele começa a falar de queijo e fala: não, porque não sei o que, Jesus um dia transformou minha vida. E começa a evangelizar o caba. Meu pai evangeliza tanta gente. Eu tinha um cabeleireiro chamado Jesus. E esse caba não queria saber de evangelho. Eu tocava no louvor da igreja. E a gente sempre ensaiava antes do culto. E uma vez eu estou no louvor da igreja, meu pai me liga e diz: ei, diz que eu estou levando para a igreja hoje. Eu fiz: não sei. Ele: Jesus. Eu fiz: oxi. Eu fiquei: Jesus? Ele: estou levando Jesus para a igreja hoje. Desligou o telefone. Eu fiz: mas rapaz, eu pensava que... Virei povo do louvor e fiz: gente, hoje não se preocupem ao louvor subir. Meu pai está trazendo Jesus forçado para a igreja hoje, mano. Hoje ele escuta, meu amigo. Fica tranquilo que hoje não tem esse negócio de estar preocupado demais não. Ele vai estar aqui no meio de nós. Quando meu pai entrou com Jesus na igreja, o pessoal da integração, o pessoal que botava o povo para sentar, já foi dizendo: tua presença é real aqui nesse lugar. Aí o outro: vem Jesus, toma o teu lugar. Jesus fez presente naquele culto, gente. E a gente às vezes para de crer, gente. A gente às vezes para de crer. Na minha família foi um milagre atrás do outro. A minha avó, aos 82 anos, negando o evangelho, perseguindo o cristão, aos 82 anos, no leito de morte, no hospital. A minha tia, sentada ao lado dela, falou do evangelho para ela. Ela entregou a vida a Cristo e morreu depois. Eu vou dizer que não creio, gente? Invista em sua família até o último segundo, gente. Não fique esperando pela sua força, não. Espere pela atuação do Senhor na vida do seu cônjuge, na vida de sua mulher, na vida de seus filhos, na vida de seus pais. Mas invista orando, pregando e crendo. Mas acima de tudo, amando aquele que não crê. Volta para o texto. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Espera aí,
naquela mesma hora da noite, o quê? Ele fez o quê, gente? Lavou as feridas deles. Gente, o caba se converteu. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Serviu ao outro. Meu amigo, não existe vida com Deus sem servir ao outro, gente. Não se iluda. Deus não lhe chamou para ficar todo domingo à noite sentado aqui vendo um pastor pregando, não, meu amigo. Deus não lhe chamou para pegar esse momento e ser o momento religioso da sua semana. Não, vou cumprir o meu rito com Deus. Porque um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Deus lhe chamou para, entendendo que sua vida é dele, amar os que estão à sua volta, pregar o evangelho, ter uma vida de adoração e servir ao outro. Tu sabe o que é alguém lavar as feridas do outro, gente? Está cheio de gente mazelado aí fora que entra na igreja e chega aqui todo cheio de ferida. E a igreja é especialista em acusar o sofrimento dessas pessoas. Tem gente que sofre para se livrar do seu passado, gente. E nós, enquanto igreja, temos que ajudar essas pessoas e não condená-las. Está cheio de gente aí fora que Deus manda a gente ir até lá, resgatar essas pessoas e servir a elas. A gente vai ter Godstock nessa igreja. Se você verdadeiramente teve um encontro com Cristo, você pode até não fazer parte do Godstock aqui, mas você tem que servir aos que estão à sua volta. Não existe conversão sem servir ao outro. E aí ele vai lá, serve, e em seguida o que é que o homem faz? Ele e todos os seus foram batizados. Por que eu vou me batizar? Porque a Bíblia manda, meu amigo. Tem uma teologia no meio da igreja que o povo fica dizendo: ah, mas peraí, eu preciso me batizar por quê? E Deus, eu estava conversando com uma pessoa na igreja, aí ela: mas pastor, eu tenho que me batizar? Aí minha irmã, a Bíblia diz que tem que se batizar. Não, mas não sei o que, mas não sei o que, mas por que batizar? Mas por que batismo? Mas por que batismo? Homem, pelo amor de Deus, deixa de perturbar. Jesus mandou batizar, batize, homem. Pula nessa piscina e deixa de coisa. Por ter a mania de ficar, mas não sei o que, vá servir ao Senhor, reclame menos e sirva mais, homem. A gente construiu uma igreja no Brasil que é só de gente que reclama. O caba entra aqui e faz que o Senado está frio. Esquentaram demais. E para que essa quantidade de fumaça na igreja, hein? Af, que som alto. Não, é muita propaganda antes do culto. Estão fazendo comércio na igreja. O pastor está botando livro lá em cima para vender. Estão fazendo comércio na igreja. Estão botando coisa lá fora para vender. O cara interpreta totalmente correto o texto que Jesus fala sobre comércio no templo. Está interpretando bem você. Vixe, não é pastor Marquinhos hoje não? Af, misericórdia. Eu subo aqui, eu vi uns 8 fazendo. Vixe. Tu não disse que era pastor Marquinhos, fulana? Meu amigo, eu fico pensando na época de Paulo e Silas, os cabas servindo ao Senhor, passando pelo sofrimento, curando gente, aquela tribulação, vem uns crentes reclamando do lado. Eu tenho certeza que ele ia dizer: ô Senhor, batiza com fogo. Fogo, Deus, fogo. Enche esse povo com o teu fogo, Senhor. Queima, Jesus. Nós somos uma geração de crente reclamão, que fala e não serve. Eu ouvi uma estatística hoje que me deixou impressionado. 50% de Rio Branco é de cristãos. Oh. Puxa, que diferença, hein? Olha que impacto que estão fazendo nesse estado. Eita glória. Eu desci do avião e fiz: eita, oh aleluia. Chega a subir uns arrepios em mim aqui, meu amigo. Dá unção no lugar. Não vi um caso de violência na TV. Eu disse: é terra do avivamento.
A igreja do Senhor está se manifestando de forma poderosa. Eita glória. Graças a Deus eu não vi uma pessoa em situação de miséria, não foi, pastor? Porque a igreja de Cristo no Acre está impactando esse estado. Nós temos 80% de evangélicos. A última estimativa foi 42% de evangélicos no Brasil. Eita glória, meu amigo. Por isso que nossa nação é essa unção, é esse poder. Amém, igreja? O povo sem fé. A banda pode subir, viu? Gente, sabe por quê que nós temos produzido tão pouco impacto em nossa nação? Porque nós estamos acostumados a servir mais a nós mesmos do que a Cristo. Quando você aprende que a sua vida não é sua, ela é de Cristo, você abre mão de suas prioridades e coloca Ele como prioridade na tua vida. Então você passa a olhar todas as circunstâncias de forma diferente, inclusive o sofrimento. Paulo e Silas não ficaram questionando Deus, porque Ele não impediu eles de irem para uma cidade, não. Eles foram para outra, e lá eles sofreram, mas lá eles também glorificaram a Deus em meio ao sofrimento, e lá foi onde Deus agiu de forma poderosa, quebrando as cadeias e promovendo um milagre na região toda. O Império Romano caiu. Gente, se você estudar a história, você vai ver que todos os impérios caíram, porque outra nação, outro império veio e derrubou o outro. O Império Romano é o único que a história não sabe explicar como ele caiu. O maior império que já existiu. Sabe como ele caiu? Porque a igreja cristã influenciou no estado todo, em todo o império. A força do império caiu, porque a cruz de Cristo prevaleceu em meio ao povo. E esse povo influenciou toda a Europa. Sabe como a Europa está hoje? A Europa está morta no Evangelho, porque a igreja de Cristo na Europa esqueceu a missão deles. Nós não podemos fazer a mesma coisa, gente. Nós estamos entupindo a igreja e não estamos mudando não estamos mudando o mundo lá fora. Cristo não deu essa igreja para vocês, para que vocês entrassem aqui e saíssem da mesma forma. Esse espaço não é sagrado. Da outra vez eu falei isso. Esse espaço não é sagrado. Esse púlpito não é santo. Esta água não é benta. O cuspe que sai daqui de pastor Marquinhos não cura doenças. Esta toalha não é ungida. Nós temos a unção do Espírito. Não é esse espaço que é sagrado, é eu e você que somos sagrados, porque nós fomos chamados para ser santos. O que é ser santo é separado. Separado para quê? Para impactar o mundo lá fora, gente. Vocês não foram chamados para entrar aqui e sentir arrepio, e cair no chão, e sair pulando, e dando glória, e aleluia, e chegar lá fora e deixar o mundo da mesma forma. O Senhor diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. Ele mente. O nosso Senhor mente. Então se Ele diz para a gente transformar, é porque Ele nos deu poder para transformar. Então se Ele diz para que a gente seja diferença lá fora, é porque Ele quer fazer algo poderoso nessa cidade, gente. E Ele vai usar quem? É você, meu amigo. Ele quer usar você para impactar essa cidade. Ele quer usar a sua limitação. Ele quer usar você nos seus erros, você nas suas falhas, quer moldar você. Se você se quebrantar diante do Senhor e disser: Senhor, eu quero ser usado por Ti, Ele vai te pegar na tua limitação e vai mostrar que Ele é grande na tua vida. Não vem da sua força, não vem da sua habilidade, não vem do seu conhecimento, vem do poder de Deus. E se o Senhor é por você, quem é que pode ser contra você, meu amigo? Nada. Olha para a pessoa que está do seu lado direito, para quem está do seu lado direito, e diga assim: por que você não olha para mim? Agora para o lado esquerdo, e diga assim: por que você também não olha para mim? Agora você vai cutucar qualquer pessoa que tem do seu lado e diga assim: o chamado é teu. E diga assim: mas é meu também. Meu amigo, se você entendeu a mensagem do Evangelho, se você teve um encontro com Cristo,
a sua vida não pertence mais a você. Essa frase só quem vai dizer é quem um dia entregou a vida a Cristo. Você vai dizer assim: eu, diga seu nome, me lasquei. Sabe por quê? Porque a sua vida não é mais sua. Então você morreu para Cristo viver em você. Então todos os seus desejos, todas as suas vontades, ei, eu quero isso, eu quero aquilo outro, agora se submetem à vontade de Deus. Quando a palavra lascar significa se quebrar. Quando a gente se quebra para que Ele prevaleça, grandes coisas acontecem em nossas vidas. Mas eu não terminei, eu vou para o último versículo. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Como é que estava o seu coração no dia do seu encontro com Cristo? A gente esquece um princípio fundamental na vida cristã, é o princípio da celebração. Você tem exercitado isso na sua vida, meu irmão? O princípio da celebração é quando você olha para a graça de Deus na sua vida, e em meio a todos os sofrimentos você faz: Senhor, a base da minha alegria não são as circunstâncias, é a tua presença em mim. Eu não estou só. Em meio a todas essas lutas, eu sei em quem eu confio, e eu me alegro em Deus, por saber que os propósitos dele para a minha vida serão cumpridos. Murmure menos, celebre mais, questione menos, agradeça mais, reclame menos e sirva mais ao outro.